Quando você começou a sua carreira, você terminou a faculdade, você fez em Uberlândia, não foi? Sim. Você falou. Aí você já começou a atuar na carreira lá em Uberlândia ou você veio... Porque Uberlândia, querendo ou não, é uma cidade bem maior do que Patrocínio, né? Aí pra você foi difícil se estabilizar com a carreira que você tem hoje aqui em Patrocínio, sendo uma cidade pequena? Fácil não é, Maria, não é mesmo. O que nós temos? Quando eu me formei, o meu primeiro trabalho foi aqui na Rádio Módulo FM. Na época a gente falava Módulo FM, hoje não tem mais isso. Mas o primeiro trabalho que eu tive foi aqui na Módulo. Eu agradeço muito, né, o senhor Manuel, a Leide, que me trouxeram para cá. Eu fui para Uberlândia estudar e eu não tinha intenção de voltar para Patrocínio. Eu queria de lá para mais. Mas por questões pessoais e particulares, eu resolvi voltar. Eu não voltei por causa da profissão. Não foi a profissão que me trouxe para cá. Foram questões pessoais. Na verdade, eu acho que era o Lucas, que já estava lá no céu pensando assim, mãe, vamos voltar para Patrocínio? Porque eu quero nascer lá, filho, né, de você e do meu pai. Então, se eu tivesse lá em Uberlândia, certamente eu poderia ter filhos, mas não seria o Lucas. Mas, enfim, brincadeiras à parte. E eu sabia que a área de comunicação para uma cidade menor como Patrocínio, que eu teria grandes desafios. E eu não tenho receio de desafio, né? Eu acredito que hoje o mercado ele exige, seja qual for a formação, exige que o profissional saia da faculdade aceitando esses desafios, gente. Porque quando a gente não tem experiência, eu vou chegar aqui né? Ô, Miss, me dá um emprego aqui, você tem empresa, eu não tenho experiência, não, a gente tem que calçar a cara e... Enfim. E aí eu vim para Patrocínio para trabalhar na Módulo para resolver essas questões pessoais e imaginava que eu voltaria para Uberlândia e que eu não ficaria muito tempo nessa área, porque eu tinha os questionamentos ainda sobre essa profissão. Porém, eu fui tão absorvida, mas tão absorvida, e aí eu entendi o quanto o mercado é carente de profissionais realmente. Nós, hoje, né, a gente estava falando, para você ser um comunicador, um jornalista, você não precisa de faculdade, eu não sei se vocês sabem disso. Hoje, se um profissional que trabalha na área de comunicação, ele tem como comprovar isso, ele vai no Ministério do Trabalho, ele tem o que a gente chama de MTB, que é um registro profissional da área de comunicação. E esse registro dá para ele a chancela de jornalista onde ele quiser entrar. Mas, lembra que eu falei que a faculdade vai criar esse senso questionador? Talvez a vida não ensine isso para a gente de uma forma tão crítica, de uma forma tão concisa, com estudos, com embasamento. Então, assim, quando eu me formei, eu vim com essa bagagem da faculdade, essa construção da faculdade. E quando eu cheguei aqui, trabalhando na Módulo, eu fazia a redação, a comunicação, eu não era locutora. E aí, até hoje, tem alguém que fala assim, Patrícia Fonseca para a redação da Módulo e tal, e eu falava isso, e eu andava atrás das notícias. Lembra também que eu falei que nenhuma profissão dá tanto network, tanto contato como o jornalismo? E, de repente, gente, foram aparecendo os convites de trabalho para mim. Eu fui entrevistar o Aguinaldo, que na época era presidente da Carpa, e na hora que terminou a entrevista, era ele que estava me entrevistando, de repente ele me chamou para trabalhar na Carpa, e aí eu fui fazer assessoria para a Carpa de comunicação, o seminário, está em pleno seminário do café, ajudei na organização do seminário, que é outra área da comunicação, que é a parte de eventos, isso é muito forte também, dentro da assessoria de comunicação. De repente, eu fui para a Expocacé fazer assessoria para a Expocacé, de repente eu estava lá dentro do sindicato, fazendo jornalzinho do Sindicato Rural. E aí, para completar, na época tinha a TV Ouro Verde, que acho que vocês não tinham nem nascido ainda, porque nem meu filho tinha nascido, né? A TV Ouro Verde, que é do Júlio Elias, que foi prefeito de Patrocínio. E aí, de repente, o Júlio me chama para conversar. Eu falei, gente, o que o Júlio tá querendo comigo? Enfim, fui lá, não, você quer que você apresente o programa, o jornal aqui. Falei, mas enfim, né? Mas, enfim, de repente, eu estava envolvida com jornalismo na rádio, na TV e na assessoria. E assim, eu fui absorvida. Se eu quisesse pegar mais 10 trabalhos, eu conseguia pegar. E aí eu entendi a questão de ser empreendedora. Porque muitas dessas empresas, elas não querem contratar ali regime CLT. Elas querem que você preste serviço para elas. E aí é uma chance que tem de você ganhar um pouco mais. Aí, nisso tudo, eu fui fazer pós-graduação
Jornalista não para de estudar, tá? Quer fazer outra faculdade? Nem precisa. Faz outras coisas. O jornalismo, ele te amplia. Então, você pode fazer pós-graduação na área que você quiser. Eu tenho uma amiga em Uberlândia que fez jornalismo e faz várias pós-graduações na área do direito. E assim, está se especializando nisso. Está melhor que muitos advogados aí. Mas, enfim. Então, eu fui absorvida justamente pela quantidade de trabalho. Então, nós temos demanda gigante na área de comunicação. Basta a pessoa dar a cara para bater mesmo. Eu quero fazer, eu quero criar, eu quero contribuir, construir. Não é difícil de você ser absorvido, mas essa é a minha história, Pedro. Essa é a minha história. Tem muita gente que se formou, voltou para patrocínio e nunca conseguiu um trabalho. Entende? Então, assim, a gente não pode basear o sonho de construir uma carreira profissional na história de uma ou de outra pessoa. Porque o que vai fazer a diferença é o trilhar de cada um de vocês. Ok? Ficou claro? Sim. Muito. E você estava falando aí de caminho, de que é mais você sozinho, assim. Quanto tempo mais ou menos demorou para você se estabilizar na sua carreira? Gente, em 2 anos, eu já tinha meu nome aqui em patrocínio. Em 2 anos trabalhando. E tinha um bom salário, porque eu prestava serviço, né? Então, assim, em 2 anos eu já estava bem aqui dentro. Aí, depois eu resolvi ir embora para Uberlândia, também construir rapidinho a minha carreira lá dentro, conseguir, né, bons empregos, bons trabalhos lá dentro. Então, assim, para essa estabilização, você pensar assim, nossa, eu vou gastar quanto tempo? Vai depender muito do seu esforço, mas hoje eu falo que um bom profissional, com 2 anos no mercado, é tudo muito dinâmico na comunicação. Então, com 2 anos, você já se torna referência. Rapidinho as pessoas já começam, nossa, você viu? Você viu, Maria Luísa consegue fazer, Maria Luísa lá assim, ela faz uma rede social, em 1 mês fez, né, estourou a minha empresa. Aí, de repente, já tem um monte de gente querendo você. Ah, você viu, né, o Pedro tá lá na rádio, você viu o programa que ele tá fazendo? Em 6 meses estourou. Então, assim, a comunicação é muito dinâmica, tá? Muito. Você consegue as coisas, assim, muito rápido.